e serviços. Prioriza proteção e conforto para você e seu patrimônio, investindo em treinamento e desenvolvimento dos seus colaboradores durante todo o processo de implantação e nos mais diversos segmentos. Para Aço Forte, cada cliente é único. Junte-se ao Grupo Aço Forte. Telefone 011 3834 1995, pelo site www.grupoaçoforte.com.br. Em casa, no escritório ou no local que desejar, transformar o espaço e planejar ambientes mais organizados, aconchegantes e inspiradores. E encontrar soluções criativas, práticas econômicas e decorativas para melhorar sua qualidade de vida. Transforme com Brasforma. A Brasforma tem tudo o que você precisa para transformar o astral da sua casa e transforma a sua vida. Brasforma é show. Você que é lojista, tem em sua loja o mix da Brasforma e ofereça a seus clientes produtos de qualidade, de fabricação nacional com certificado ISO 9001. Transforme com Brasforma. Acesse brasforma.com.br e confira todas as soluções que temos para você. Clube de Regatas Vasco da Gama, o Clube Centenário da Baixada, Avenida Almirante Saldanha da Gama, 35, Ponta da Praia em Santos, telefone 3261-1784. O tradicional Clube Vasco da Gama atua com a proposta de unir esporte, cultura, saúde, entretenimento e lazer. O Clube de Ambiente Familiar conta com uma programação diversificada que atende crianças, jovens e adultos, sem mencionar o Mirante à beira da piscina, com vista privilegiada de frente para o Mar Santista. Além da ginástica, campo de futebol society e quadras para futsal e outros esportes. Clube de Regatas Vasco da Gama, o Clube Centenário da Baixada, Avenida Almirante Saldanha da Gama, 35, Ponta da Praia. Telefone 3261-1784. Vem aí a maior e mais completa equipe de esportes da Baixada Santista, sob o comando de Paulo Alberto, o capitão Radar Esportivo. Alô, 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 nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Olha, eu digo que é na Baixada o campeão, não há distância pra nos separar. Tradição é tradição, no afã de informar. Os bons tempos estão de volta, no rádio e na TV, cobrindo todo o litoral sul-bandeirante, tocando de primeira pra você. Cobrindo todo o litoral sul-bandeirante, tocando de primeira pra você. Aumenta o som aí, tem Paulo Alberto aqui. Diga lá, meu capitão, a mais completa equipe e sempre nesse pique. É festa pro seu coração, aumenta aí, aumenta o som aí. Guarujá. Diga lá, meu capitão, Radar Esportivo, a mais completa equipe e sempre nesse pique. É festa pro seu coração. Alô, 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 alô. Paulo Alberto. Alô, alô, nação santista. Não há distância que nos separe. Guarujá. Tradição é tradição, os bons tempos estão de volta. Guarujá. Obrigado pelo carinho, sempre pela sua preferência. A vocês que nos ouvem no rádio do seu carro, obrigado pela carona. Guarujá. Emissora do Grupo Rampazzo. Guarujá. A rádio do meu coração. Guarujá. Na maior audiência da Baixada Santista, o Ibope comprova. AM é Guarujá. Vamos juntos até às 19 horas com muita informação do futebol nacional, futebol internacional. Estamos chegando nesta segunda-feira, dia 1º de novembro de 2021. Hoje é o dia que se comemora o Dia de Todos os Santos.
E amanhã é dia dos finados, feriado nacional. Estamos aqui para poder fazer mais uma edição do Tricampeão do Rádio. Acerte o seu pelo meu. Baixada Santista marcando 17 horas 41 minutos, 25 graus a temperatura em Santos, na ponta da praia. Falamos direto do Estúdio 2, na rua Paulo Bueno Wolff, número 1, sexto andar, conjunto 63. Na mesa de som comigo tem ele, o cientista Emerson Nascimento. Tranquilo, velho. Participação de todo o timaço do Tricampeão do Rádio. Radar Esportivo. E nossos transmissores, 10.000 watts de potência. Guarujá. Ondas médias 1550. Guarujá. Em breve, muito em breve, a Rádio Guarujá Paulista, no AM 1550, estará migrando para a nova frequência do FM 104,9. Vem aí a Rádio Pérola, mais uma exclusiva do Grupo Rampazzo. Guarujá. Levando toda a Baixada Santista para o Brasil, para todo o planeta Terra via internet. Acesse os nossos sites www.radioguarujam.com.br, também pelo site do Radar, radaresportivo.com.br. Outra plataforma é o Facebook do Radar Esportivo, a fanpage, com acesso ilimitado para todo o planeta. Guarujá. Entre você também, baixe o aplicativo do seu celular. É muito fácil, é só você colocar Guarujá M tudo junto e você vai acompanhar toda a nossa programação. Os jogos do Santos em qualquer lugar do planeta, com som de primeira qualidade. Guarujá. É o Radar Esportivo, no oferecimento de Brasforma. Pensou em Brasforma? Há mais de 30 anos no mercado. Brasforma, uma indústria brasileira com mais de 34 anos de mercado, líder no segmento de suporte para a TV. Além disso, possui uma linha extensa para sua casa, escritório e qualquer outro ambiente. Entre no site www.brasforma.com.br. Guarujá. Clube de Regatas Vasco da Gama, o clube centenário da Baixada Santista. Entre de sócio. Nesse mês de novembro vai começar o desfile dos transatlânticos no Porto de Santos. Venha conhecer o mirante à beira da piscina, com uma vista privilegiada de frente para o Mar Santista, além da ginástica, campo de futebol society, quadras para futsal e outros esportes. Avenida Almirante Saldanha da Gama, 35, Ponta da Praia. Telefone 3261-1784. Vasco da Gama, o clube centenário da Baixada. Guarujá. Daqui a pouquinho todos os detalhes do Campeonato Brasileiro. 29ª rodada, tivemos 8 jogos. 2 visitantes venceram fora dos seus domínios. Coincidências ou não? O Santos e o Palmeiras. Os dois que vão se enfrentar no próximo domingo, às 4 da tarde, na Vila Belmiro. Porque domingo a Vila vai tremer. Está de volta 100% da capacidade do torcedor. E nesta segunda-feira começou a venda de ingressos para associados do Peixe. Grupo Aço Forte, há mais de 15 anos oferecendo segurança e serviços. Prioriza a proteção e conforto para você e seu patrimônio, investindo em treinamento e desenvolvimento dos seus colaboradores, durante todo o processo de implantação e nos mais diversos segmentos. Para Aço Forte, cada cliente é único. Junte-se ao Grupo Aço Forte. Telefone 011 3834 1995. Ou pelo site www.grupoaçoforte.com.br. Guarujá. Sem perder tempo, 17h45. É Primavera Brasileira. Vamos direto e reto para o CT Rei Pelé. O CT Rei Pelé volta a ter alegria. Alô, Leonardo Francisco, vamos falar do Bimundial. O campeão imortal. O campeão brasileiro. O embaixador do mundo. Dale que dale, Léo. Leonardo Francisco. Alô, capitão Paulo Alberto, alô, amigos da Guarujá M. Vamos chegando, segunda-feira,
1º de novembro de 2021, novo mês na área. E claro, vamos torcer para que seja um mês repleto de notícias maravilhosas e de renovação ao nosso Santos Futebol Clube, que já dá ares de reação, já dá ares de respirar dias mais tranquilos. O Peixe, no sábado, conseguiu a sua segunda vitória consecutiva na temporada, algo que não acontece já há um bom tempo. Contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, vimos um Santos no primeiro tempo tomando iniciativa, controlando bem as ações do Furacão, inclusive criando algumas oportunidades de gol. A chance mais perigosa do Furacão veio com um cabeceio perigoso de Terans contra a meta do João Paulo, que o goleiro fez uma bela defesa e ainda contou com o zagueiro Robson salvando a meta santista. No mais, o Santos apostou fortemente nos contra-ataques, levou perigo em algumas oportunidades e poderia ter terminado o primeiro tempo com a vitória. Mas aí veio o segundo tempo e o Santos veio para cima do Furacão e conseguiu o gol ainda no início da etapa final, após um belo cruzamento do Marcos Guilherme e um cabeceio fortíssimo do Madison, lateral direito, quem diria, fazendo mais um gol de cabeça. E pelo segundo jogo seguido antes do Atlético Paranaense, o Madison havia cabeceado e feito o gol contra o Fluminense. Mas aí, daí em diante, o Santos acabou freando as suas ações ofensivas e viu um Atlético Paranaense crescer durante o jogo. E aí, o goleiro João Paulo teve que trabalhar, fez importantes defesas, ainda teve uma bola na trave contra, mas por sorte o resultado ficou mesmo no 1-0 a favor do time do Santos, que agora respira mais aliviado. O Santos com 35 pontos é o 13º colocado na tabela do Brasileirão, mas pelo menos já está a 5 pontos longe da zona do rebaixamento, que já faz com que o torcedor tenha perspectivas melhores, como por exemplo vagas em competições internacionais, como Sul-Americana ou até mesmo a Libertadores. Daqui a pouco eu retorno com mais informações do Peixe, capitão. Muito bem, tá aí, portanto, o Leonardo Francisco com detalhes e informações acerca do Santos Futebol Clube. 17h48. Foi a primeira vez que o Santos conseguiu 2 vitórias seguidas nesse campeonato brasileiro. Aqui no Estúdio 2 da Guarujá, o comentarista é Luiz Francisco. Muito boa tarde, meu caro Luiz Francisco. E essa segunda vitória seguida do Santos nesse Brasileirão faz com que a alegria retorne ao CT Repelé e a vila mais famosa do mundo. Era isso que o time do Cariri estava precisando, não, Luiz Francisco? Boa tarde. Boa tarde, capitão Paulo Alberto. Boa tarde, Emerson Nascimento, aos ouvintes do Radar Esportivo na Guarujá AM 1550. Eu só pedi para colocar esse fundo musical porque há muitos anos e há muito tempo a gente não coloca um fundo musical com o hino do Santos depois de 2 vitórias seguidas. O hino do Santos é um dos hinos mais lindos que o futebol tem e a gente torce para que ele seja tocado sempre, independente daquilo que o Santos está fazendo. Mas o que o Santos fez no sábado, fez um jogo aguerrido, sofremos muito no segundo tempo, tivemos excessiva sorte, porque dizem que todo time campeão também tem sorte. O Santos não vai ser campeão este ano, mas o Santos será campeão por muitos anos ainda pela frente, e já fomos campeões muitos anos. E nós tivemos, na verdade, 2 tempos distintos neste jogo de sábado, mas o Santos foi muito superior ao Atlético Paranaense no primeiro tempo. O Atlético Paranaense não viu a cor da bola. O Atlético Paranaense fez 1 ou 2 jogadas e nada mais do que isso. João Paulo, sendo João Paulo embaixo dos 3 paus, né? Embaixo dos 3 paus, depois 3 paus, e aí a gente fica numa situação que no segundo tempo o Santos foi, depois do gol, o Santos sofreu um ataque contra a defesa, mas soube segurar, soube não entrar na ginga do Atlético Paranaense, Paulo,
E nós fizemos a segunda vitória seguida, subimos com moral. Hoje somos o 13º colocado devido aos resultados do final de semana. Somos, na verdade, um time em ascensão. Como você mesmo disse na abertura do programa, domingo estaremos Santos e Palmeiras, os dois visitantes que fizeram o resultado fora de casa. O Palmeiras acabou de derrubar o Grêmio. O Grêmio não tem mais forças para se erguer. O Grêmio é o segundo time que já caiu. Faltam 2 vagas, Juventude, Sport, quiçá Bahia. Mas Grêmio e Chapecoense, Paulo, nós vamos discorrer durante o programa, mas os dois já foram para a Série B. Muito bem, e vale lembrar que o Flamengo no sábado venceu o Atlético Mineiro por 1-0, o Galo estacionou com 59, e essa vitória do Palmeiras 3-1 no Grêmio, o Verdão foi a 52 pontos, está a 7 pontos do Atlético Mineiro. Faltam 9 partidas para terminar esse Brasileirão. Portanto, está começando a ficar emocionante, né? Essa reta final do Campeonato Brasileiro, no momento exato que o torcedor volta, pelo menos no estado de São Paulo, a ter 100% no estádio. E na Série B do Brasileirão, tem uma briga bonita aí, 2 pontos a diferença. O Coritiba empatou fora de casa, o Botafogo também empatou fora de casa, então o Botafogo é vice. E o Coritiba continua mantendo com regularidade a liderança. Só que agora, somente 2 pontos de diferença. Então está tendo uma briga legal para saber quem será o campeão brasileiro, hein? Sim. Temos o Avaí e temos o Goiás também no G4 da Série B do Brasileirão. Ô Paulo, só para complementar, aqueles que estão torcendo, que torceram muito para o Santos cair, esses... vocês vão ter que esperar, quem sabe, o ano que vem. Este ano aqui não vai ser mais. Os anti perderam mais uma vez, inclusive no futebol. 17h53 na Baixada Santista. O tempo passa e a informação não para na Rádio Guarujá. É o Radar Esportivo tricampeão do rádio. E agora vamos para Pinheiro Machado. No oferecimento de Mauá Empreendimentos Imobiliários. Avenida da Costa, 296, 10º andar em Santos. Foi adiadas as eleições na Portuguesa Santista. Por quê? Por quê, Paulo? O que aconteceu? Na quinta-feira, nós tínhamos avisado. Tinha gente irregular. E os conselheiros da Briosa estão atentos. Alô, Walter Dias. Walter Dias. Amigos do Radar Esportivo, capitão, aquele abraço. Estou chegando com as novidades desta segunda-feira. Mauá, vem aí, Solar do Gonzaga, empreendimento Mauá, Rua Bahia, no coração do Gonzaga. Mauá, Avenida na Costa 296, 10º andar, telefone 3232-2077. Bem, o Campeonato Paulista Sub-20 apresentou Santos 3, Amparo 1, Taubaté 0, Guarani 3 no grupo 3C. Guarani lidera com 7, o Santos meia dúzia, Taubaté 3 e Amparo 1. Isso no grupo 3C. Já no grupo 17, a Bricosa perdeu do Nacional em São Paulo por 4-1 e o Desportivo derrotou a Água Santa 3-0. A liderança do Desportivo com 7, a Bricosa tem 4 pontos, Água Santa e Nacional 3 pontos cada um. O Paulista Feminino, o Corinthians derrotou a Ferroviária por 4-1 na Arena Barueri ontem. No jogo de ida venceu por 1-0. O Corinthians é um dos finalistas para disputar o título do Paulista Feminino. No Paulista Sub-15 e Sub-17, oitavas de final, o Santos, que está no grupo 10, foi a Limeira no Sub-15, empatou 1-1 com o Independente. O outro jogo, o Brasilis meteu 4-0 no Batatais. No Sub-17,
O Santos foi a Santa Bárbara do Oeste. Venceu União a Barbarense 2-0. Comercial 3, Red Bull Brasil Bragantino 1. Foi o outro jogo do grupo. No Brasileiro Sub-20, semifinal, o Internacional empatou com o Atlético Mineiro 0-0. Jogo de ida. São Paulo e Flamengo farão o outro jogo semifinal. Pela Copa Paulista, a Portuguesa de Desportos ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto no Canindé 2-1. São Caetano e São Bernardo de Futebol Clube empataram 1-1. 2 jogos da etapa semifinal da Copa Paulista. Mauá constrói, Mauá vende. Mauá. Bem, antes de encerrar, capitão, eu tenho aqui um resumo rápido do que foi Diga lá, Walter, você sabe tudo. Portuguesa na última sexta-feira. Começou, mas não terminou, está em caráter permanente. Teremos na sexta-feira agora a eleição do presidente e vice-presidente. Na sexta-feira foram apresentadas 2 rapas, a mais perigosa, com Antônio Carlos de Abreu para presidente e Vinícius Bamondes para vice-presidente. E a Rubro Verde com Sérgio Luiz Ornelas para presidente e Emerson Alexandre Coelho Albano para vice-presidente. O senhor Sérgio Luiz Ornelas solicitou ao presidente da Assembleia a impugnação da chapa mais perigosa, encabeçada pelo presidente Antônio Carlos, informando que o mesmo estava irregular no clube. O senhor Antônio Carlos de Abreu apresentou alguns documentos que estaria com a situação regular. O presidente da Assembleia, Arthur Lopo, solicitou ao presidente do Conselho Deliberativo, o senhor José Cialha, que, acompanhado de um representante de cada chapa, procedesse o levantamento junto à secretaria da situação do presidente da diretoria e depois encaminhasse ao Conselho Deliberativo. Alguns associados se manifestaram e, como o ambiente não era propício para a continuação da Assembleia, o presidente Arthur Lopo deu a mesma como permanente. Portanto, segue na próxima sexta-feira. Antes, na quinta-feira, haverá uma reunião do Conselho Deliberativo para apreciar o pedido feito pelo Sérgio Ornelas da impugnação da chapa. Só que ocorreu um fato novo. No último sábado, o presidente Antônio Carlos Ribeiro teve o mandato encerrado e o vice-presidente retiraram a chapa para a eleição da próxima sexta-feira. Portanto, sexta-feira vai ser decidido o destino da Boricosa no que diz respeito à sua direção executiva. Tá certo, capitão? Vamos ouvir hoje o Sérgio Ornelas, que vai participar do radar e vai explicar por que ele impugnou a chapa do presidente até sexta-feira, do Antônio Carlos Ribeiro. Tá bom? É isso aí. Muito bem, tá aí, portanto, o Walter Dias, como sempre, né? Fazendo um resumo, né, com relação ao que aconteceu com a Associação Atlética Portuguesa. Não tinha outra alternativa a não ser cancelar. Se há irregularidade, né, se a pessoa que é sócio não é sócio de direito, como é que você pode tentar uma reeleição? Já não podia nem ter assumido nos últimos 2 anos. É que os conselheiros correram atrás de documentos para poder provar, né, de que realmente não teria cabimento, não, alguém pagar por 5 anos seguidos para que o presidente que está à frente da Portuguesa fosse o candidato há 2 anos atrás. Isso parece que tem algumas coisas, né, que as pessoas acabam copiando tudo que é errado, não é? Comprar jogador e não pagar. É absurdo. São quase vizinhos ali. É você perguntar pro Sérgio Guedes, o Walter Dias já fez várias entrevistas com o Serjão. Sim. O Serjão saiu da Portuguesa, cara. Ele tem uma paura de não olhar para esse presidente. Eu não conheço ele fisicamente, pode ser boa pessoa. Eu estou dizendo aqui, jornalisticamente, o Sérgio Guedes
ele saiu pela porta dos fundos da Portuguesa, quer dizer, saiu pela porta da frente. Eu digo, saiu pela porta do fundo, por tudo que o Sérgio Guedes fez pela Portuguesa Santista. E da forma que esse presidente acabou tirando o Sérgio Guedes. Então o Sérgio é uma pessoa, quem conhece o Sérgio Guedes, é um cara de um caráter indiscutível. Um amor de pessoa, uma pessoa honesta. Caramba, então a gente sentia que tinha alguma coisa aí, a gente não entendia. Que o cara não é da bola, ponto. A gente não se discute. Agora, entrar de forma irregular e tentar a reeleição, parabéns aos conselheiros da Portuguesa. Parabéns. Porra. Parabéns. Agora, pondo moral no, com todo respeito, ao segundo time mais famoso aqui da Baixada Santista. Não tenha dúvida. A Portuguesa é fita azul do futebol brasileiro. Né? Então eu falo isso, né? Não é porque a gente está aqui com o Santos, mas eu falo isso com muito orgulho. Meu sangue também é português. Eu tenho maior simpatia pelo Jabaquara, pelos 3 clubes da Baixada. E a gente sempre abrimos espaço aqui no Radar Esportivo há 28 anos. E a última vez que a Portuguesa subiu, eu estava lá transmitindo. Contra o Taubaté, porra. Né? Com Basílio, Serginho Chulapa. Estava lá transmitindo, aqui na Rádio Guarujá. Fizemos de ponta a ponta o campeonato. De ponta a ponta. Foi a última vez que a Briosa subiu. Então, a gente sabe muito bem as dificuldades que um time enfrenta para poder realmente retornar à divisão maior do futebol paulista. Essa é a grande verdade. Agora, com todo respeito, a eleição é sexta-feira. Ele retirou, né? Então ele não vai sair devido à regularidade. Então ele está colocando um representante dele, chamado acho que Antônio Carlos Barbosa, também não conheço. Agora, parabéns ao Sérgio Ornelas, que é candidato. Né? O Sérgio Ornelas, pelo que eu estou sabendo, ele tem aí o apoio de todos aqueles tradicionais da Portuguesa Santista. Né, de todos aqueles que vão ao estádio Eurico Mursa, viajam com a Portuguesa dia de jogos, já viveram histórias, né, de tradição, de conquistas, até de decepção. Né? Então, a gente fica feliz, viu, Sérgio Ornelas? Olha, sorte para você. Eu não é que vou desejar sorte para Antônio Carlos Barbosa, né, que vença aí o melhor, lógico, mas o melhor hoje é aquele que não representa aquele que foi irregular. Vamos para o intervalo para a nossa corrente de fé e voltamos já já aqui na Guarujá. Como sacerdote, Senhor, eu peço sobre todo o comando do Radar Esportivo, sobre todos os ouvintes da Rádio Guarujá, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Jesus. Identificação. Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada, retransmitindo para todo o Brasil e o mundo. Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolff, número 1, 6º andar, Conjunto 63, Ponta da Praia, Santos. Em Guarujá, Rua José Vaz Porto, 175, Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazo. Clube de Regatas Vasco da Gama, o Clube Centenário da Baixada, Avenida Almirante Saldanha da Gama, 35, Ponta da Praia em Santos, telefone 3261-1784. O tradicional Clube Vasco da Gama atua com a proposta de unir esporte, cultura, saúde, entretenimento e lazer. O Clube de Ambiente Familiar conta com uma programação diversificada que atende crianças, jovens e adultos, sem mencionar o Mirante à beira da piscina, com vista privilegiada de frente para o Mar Santista. Além da ginástica, campo de futebol society e quadras para futsal e outros esportes. Clube de Regatas Vasco da Gama, o Clube Centenário da Baixada, Avenida Almirante Saldanha da Gama, 35, Ponta da Praia. Telefone 3261-1784. A Brasforma tem a mais completa linha de suportes para você maratonar sua série
com muito conforto. A linha de antenas digitais da Brasforma possibilita você assistir seu canal favorito com a melhor qualidade de som e imagem para seu escritório, home office ou para gamers. A linha de suportes para monitores tem as soluções práticas e ergonômicas. A linha organização da Brasforma tem as melhores soluções para todos os seus ambientes. Acesse brasforma.com.br e confira todas as soluções que temos para você. Grupo Aço Forte, há mais de 15 anos oferecendo segurança e serviços. Prioriza proteção e conforto para você e seu patrimônio, investindo em treinamento e desenvolvimento dos seus colaboradores durante todo o processo de implantação e nos mais diversos segmentos. Para Aço Forte, cada cliente é único. Junte-se ao Grupo Aço Forte. Telefone 011 3834 1995, pelo site www.grupoaçoforte.com.br. Guarujá. Radar Esportivo. Recomenda-se ouvir em volume alto. Paulo Roberto. Não há distância que nos separe. Guarujá. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Guarujá. Obrigado pelo carinho, sempre pela sua preferência. A vocês que nos ouvem no rádio do seu carro, obrigado pela carona. Guarujá. Emissora do Grupo Rampazzo, a rádio do meu coração. Guarujá. Na maior audiência da Baixada Santista, o Ibope comprova. AM é Guarujá. Em breve, muito em breve, a Rádio Guarujá Paulista, no AM 1550, mais de 74 anos no ar, estará migrando para a nova frequência do FM 104,9. Vem aí a Rádio Pérola, mais uma exclusiva do Grupo Rampazzo. Guarujá. É segunda-feira, 1º de novembro de 2021. É, meu amigo, que venha com muita paz, com muita alegria, né? Muita saúde acima de tudo. Não tenha dúvida nenhuma. 1º de novembro de 2021. Acerte o seu pelo meu. Guarujá. Baixada Santista marcando 18 horas 7 minutos. É primavera brasileira, com gosto de verão. Estamos com 25 graus a temperatura na Ponta da Praia em Santos. Direto do Estúdio 2, na Rua Paulo Bueno Wolff, número 1, sexto andar, conjunto 63. Na mesa de som, comigo ele, o cientista nas horas vagas é médico, Emerson Nascimento. Tranquilo, velho. E a participação de todo o timaço do tricampeão do rádio. Radar Esportivo. 10.000 watts de potência em nossos transmissores. Guarujá. AM 1550. Guarujá. Levando toda a Baixada Santista para o Brasil, para todo o planeta bola via internet. Acesse os nossos sites www.radaresportivo.com.br. Guarujá. Também pelo site da emissora www.radioguarujam.com.br. Guarujá. Mais uma alternativa para você, internauta. É a fanpage do Radar Esportivo. Está bombando o Facebook do Radar Esportivo para toda a galera, para toda a fantástica torcida do Peixe em todo o Brasil, para todos os esportistas. Facebook do Radar Esportivo, com acesso ilimitado para todo mundo. Guarujá. Entre nessa, baixe o aplicativo do seu celular. Você coloca Guarujá M tudo junto e você vai acompanhar toda a nossa programação e os jogos do Peixe em qualquer lugar do planeta, com som de primeira qualidade. Guarujá. É o Radar Esportivo há 28 anos pelo Rádio da Baixada, com apoio da Brasforma. Brasforma tem tudo o que você precisa para transformar o astral da sua casa e transforma a sua vida. Brasforma é show. Você que é lojista, tenha na sua loja o mix da Brasforma e ofereça a seus clientes produtos de qualidade, de fabricação nacional e com certificado ISO 9001. Transforme com Brasforma. Acesse brasforma.com.br e confira todas as soluções que temos para você. Guarujá.
E a partir de agora, no oferecimento do Grupo Aço Forte, há mais de 15 anos, oferecendo para você segurança e serviços. Prioriza a proteção, conforto para você e seu patrimônio, investindo em treinamento e desenvolvimento dos seus colaboradores, durante todo o processo de implantação e nos mais diversos segmentos. Para Aço Forte, cada cliente é único. Junte-se ao Grupo Aço Forte. Telefone 011-3834-1995. Pelo site www.grupoaçoforte.com.br. AM é Guarujá. Num toque de 10 segundos, aumente o volume do seu rádio. Guarujá. Vamos ao maior giro de informação esportiva do rádio brasileiro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Guarujá. Para o duelo contra o Palmeiras, o técnico Fábio Carille deve contar com 2 retornos importantes de jogadores titulares. O meia Vinícius Anocelo e o atacante Marinho, que cumpriram suspensão contra o Atlético Paranaense, devem retornar e serem titulares na equipe. A dúvida é sobre a situação do zagueiro Emiliano Velasquez, o jogador que se machucou no duelo contra o Atlético Paranaense, sentiu uma lesão muscular, será reavaliado ao longo desta semana para saber se está ou não em condições para pegar o Palmeiras. Guarujá. Brasileirão, 29ª rodada. 8 jogos realizados. 2 visitantes venceram. Adivinha quem foi? Santos e Palmeiras, que vão se enfrentar domingo na Vila às 4 da tarde. O Atlético Mineiro perdeu para o Flamengo no Maraca 1-0 e continua na liderança. Palmeiras é o vice com 52 pontos. O líder Galo, portanto, abre o olho. 7 pontos a diferença. Hoje teremos 2 jogos fechando a rodada. 8 da noite, o Cuiabá pega o Red Bull Bragantino. E às 21h30 na Arena Itaquera, tem Corinthians e Chapecoense. Guarujá. Logo mais, a partir das 9h30 da noite, o Corinthians recebe a Chapecoense na Neoquímica Arena, no encerramento da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para este jogo, o técnico Silvinho conta com o retorno do zagueiro João Vitor, que cumpriu suspensão automática na última rodada. Por outro lado, o goleiro Cássio terá de cumprir suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos. Com isso, o jovem Matheus Donelli fará sua estreia no profissional com a camisa do Timão. Provável Corinthians deverá jogar com Matheus Donelli no gol, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Cantilho, Juliano e Renato Augusto, Gabriel Pereira, Roger Guedes e Jô. AM é Guarujá. O departamento técnico do Santos aguarda pela possível volta do zagueiro Kaique, o jogador apontado como um dos melhores zagueiros revelados na base do Santos Futebol Clube dos últimos anos, ainda será reavaliado e pode ao menos ser relacionado na partida contra o Palmeiras. A chance dele ser titular é remota devido ao tempo que está afastado dos gramados, 2 meses, mas clinicamente o jogador apresentou uma grande melhora. Por isso, ele deve ao menos ir para o banco de reservas. Guarujá. Série B do Brasileirão, 32ª rodada. 10 partidas realizadas, 5 visitantes venceram. O líder, Curitiba, empatou fora de casa com o CRB e fica a 2 pontos de diferença do Botafogo, que também empatou com o Goiás fora de casa. Avaí e Goiás fecham o G4. A 33ª rodada começa hoje. Um jogo pela Série B. Às 19 horas em Belo Horizonte, tem Cruzeiro e Vila Nova. E amanhã, 4 jogos dando continuidade à 32ª rodada. AM é Guarujá. No Morumbi, o São Paulo recebeu o Internacional de Porto Alegre e venceu por 1-0. Gabriel Sara marcou no início da partida o único gol da vitória tricolor. Com o êxito, agora o São Paulo soma 37 pontos ganhos e ocupa a 11ª posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Guarujá. A Assembleia da Porcosa começou
e não terminou. Está em caráter permanente e segue na próxima sexta-feira, dia 5, com eleição do presidente e vice para mandato de 2 anos. Chapa mais buricosa, comandada pelo presidente Antônio Carlos Ribeiro, se retira da disputa na próxima sexta-feira. Paulista Sub-20. O Santos vence um Amparo 3-1 e a Bricosa é goleada pelo Nacional 4-1. Paulista Feminino. O Corinthians no jogo de volta goleia a Ferroviária 4-1 e já está na final do Paulista Feminino. Paulistinha Sub-15 e Sub-17. O Santos empata 1-1 com o Independente Limeira no 15 e vence no 17. União Baraparense 2-0 em Santa Bárbara do Oeste. Copa Paulista. Portuguesa de Desportos 2, Botafogo 1. São Caetano e São Bernardo Futebol Clube 1-1, jogos de ida. Internacional e Atlético Mineiro empatam 0-0 em uma das semifinal do Brasileiro Sub-20. Guarujá. Palmeiras. O Palmeiras foi a Porto Alegre enfrentar o Grêmio e venceu de virada por 3-1. Diego Souza abriu o placar para o Grêmio, enquanto que Rafael Veiga 2 vezes e Breno Lopes marcaram os gols da vitória do Verdão. Com o resultado, o Palmeiras agora soma 52 pontos ganhos e ocupa a 2ª posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Guarujá. Nesta segunda-feira já foram abertas as vendas nas bilheterias para o clássico contra o Palmeiras. A partir dessa segunda-feira, o governo do estado liberou 100% da capacidade nos estádios, arenas e também nos shows. Mas os cuidados com a Covid-19 vão continuar. Para isso é necessário que o torcedor apresente o comprovante de vacinação com as 2 doses ou, se tomou apenas uma dose, que leve o teste negativo da doença. Guarujá. Paulo Roberto. Não há distância que nos separe. Guarujá. Tradição é tradição, os bons tempos estão de volta. Você conferiu o maior giro de informação esportiva do rádio brasileiro. Para Clube de Regatas Vasco da Gama, o clube centenário da Baixada Santista. Nesse mês de novembro vai começar o desfile dos transatlânticos, estão de volta ao Porto de Santos. E você que não é sócio, venha conhecer as dependências do Vasco da Gama. O mirante à beira da piscina, com uma vista privilegiada, de frente para o Mar Santista. Além da ginástica, campo de futebol society, quadras para futsal e outros esportes. Avenida Almirante Saldanha da Gama, 35, Ponta da Praia. Telefone 3261-1784. Vasco da Gama, o clube centenário da Baixada. Guarujá. 18h19. Para toda a fantástica torcida do Peixe, para toda a nação santista no Brasil, fora do Brasil, vamos trazer de volta o gol, a emoção maior do torcedor ali na Baixada. Davi Oliveira trazia desta forma o único gol da partida, gol dele, Madison. E o Santos trazendo 3 pontos importantes para a Baixada. Dali que dali, explosão! Davi Oliveira. Pra Marcos Guilherme, olhou, vai pra finta, pé direito, cruzou na boca do gol, a cabeçada! Lucas Braga, Madison! Gol!
Baixada em Curitiba. A bola sobrou aqui na esquerda pro Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme ajeita a bola pro pé direito, fez o levantamento na medida, pra dentro da área, pra entrada na pequena área. Matson chegou, ótimo cabeceador, de cabeça, manda a bola pro fundo do gol. Matson, camisa 13, o Peixão abre o placar em Curitiba. Eram jogados 2 minutos deste que é o segundo tempo, 2 da etapa final. Maxson. Canta a torcida do Peixe na Arena da Baixada, sábado em Curitiba. Dá-lhe torcida jovem, sangue jovem, força jovem, camisa 10. O Santista saiu com muita alegria de Curitiba. E o mais importante, Luiz Francisco, é que eu falo, o torcedor do Santos está jogando junto. Nós vimos pedindo aqui há muito tempo que fosse o camisa 9, que fosse o 12º jogador. O torcedor veio junto com esse time no momento que mais precisava. Parece que está pintando o Matos de centroavante, é isso, não? Eu falei sábado na transmissão e repito, estávamos procurando um centroavante. Achamos o Madison. O Madison fez gol nos 2 últimos gols que fez. O Madison fez contra o Fluminense e fez sábado passado contra o Atlético Paranaense. Uma cabeçada que, olha, subiu bem demais. Parabéns por toda a alegria que ele trouxe à torcida. E aquilo, Paulo, que você acabou de falar com relação à torcida jogar junto, nós sempre pedimos aqui nos microfones que a torcida não hostilizasse o time. O time já está ferido demais, o time já estava combalido demais. Ouvimos isso do próprio Carille. O Santos vem sofrendo há 3 anos. O ano passado foi a maior humilhação que nós santistas, né, passamos na história, né, com 2 restrições. Você não poder contratar, mais um pouco você ia ser rebaixado no final do ano. Né? Então, o Santos passou muita humilhação, gente. Nesses 109 anos que tem o Santos Futebol Clube, o torcedor, nesse momento da pandemia, sem estar dentro do estádio, né, respeitando os órgãos públicos, quer dizer, você sofreu à distância. Quer dizer, então o torcedor estava engasgado com tudo isso. Foi para a arquibancada e vestiu a camisa. Vestiu a camisa aí e não deixou de apoiar o time, independente. Lógico que nós vimos lá, vamos falar, contra o América Mineiro se revoltaram. Não contra o time, se revoltaram contra a direção do clube, que também não tem culpa. A direção do clube está tentando dar um novo padrão administrativo ao clube que nós nunca tivemos. A única coisa que eu abro um parênteses aí, sabe, Luiz? Eu acho que o comitê gestor demorou um pouco para mandar embora o Jorge de Andrade e o próprio Mazuco, Macuso, né? Mazuco. André Mazuco. André Mazuco. Eu confesso, nós tivemos uma entrevista aqui com ele, muito educado e tal. O cara veio em junho, Júlio. Então a gente deu para conhecer muito pouco o profissional, né? Então, assim, agora o outro não. O outro demorou muito. Já estava aí há 2 anos e meio na Vila, já estava com o ex-presidente, não tinha nem que ter permanecido, e não foi por falta de aviso. Muita gente avisou. Agora, não é o Jorge de Andrade o centroavante. Só que 1 ou 2 maçãs podres prejudica justamente uma caixa, né, que são as demais maçãs. Então, o que estava acontecendo é que os jogadores não tinha mais clima. Né? Os jogadores não têm mais clima com relação a esses profissionais. Ainda tem 1 ou 2 aí que tem que se mandar embora. Só que esses 2 aí, o do Dracena agora, né, tá lá, tá vendo, né? Então, assim, é uma pessoa do ramo. Já deve estar sabendo, inclusive, Paulo, porque tem e eu vou falar aqui porque eu não... Tem um fisioterapeuta que o elenco não gosta dele. Presidente Rueda, vou repetir para ser muito... Eu vou falar um pouco... Já tá sabendo. Presidente Rueda, tem um fisioterapeuta que está prejudicando o Santos na fisioterapia.
Presidente, por favor, eu pedi aqui por diversas vezes a demissão de Jorge Andrade e André Mazuco. Eu sei que o senhor não me atendeu, mas o senhor chegou um momento em que o senhor ouviu a torcida, que o senhor ouviu o conselho, do qual eu também faço parte. Nós só queremos o bem para o Santos. E nós só queremos que a sua administração saia daqui a 3 anos como a melhor, a mais transparente, a mais competente administração que o Santos Futebol Clube teve nos seus 109 anos. Que possa dar exemplo futuramente. Sem difamar ou sem menosprezar nenhuma das outras, porque nós não estamos aqui para isso. Mas, presidente, às vezes, quem não está no futebol, dentro das 4 linhas, sabe o que está acontecendo. Sabe o que acontece? Às vezes, como o Luiz Francisco falou, então as pessoas estão mais acostumadas, de repente, a você ter aqueles managers, né? De uma forma catedrática, que acaba, através do notebook, né? Trazendo projetos, planejamento, né? Tudo muito bonito, muito bem feito, bem produzido. Só que o mundo da bola, ele é diferente. O mundo da bola, né? Como se diz na gíria, a bola só tem 2 lados, gente. É o de fora e de dentro, né? Então, não adianta você colocar tanta coisa dentro do computador. A bola você não vai carregar dentro do computador. Então, a verdade é que quem está por trás da bola, quem viveu a bola, a experiência fala muito mais alto. Muito mais alto. Né? Então, como já disse aí o distinto Charles, que é o fisioterapeuta que veio do Cruzeiro, que foi o André que trouxe, é um cara que veio meio que metido aqui, né? Lembrando que o Santos Futebol Clube, não faz muito tempo, trabalhou com os 2 maiores fisioterapeutas do Brasil. Sim. Luiz Alberto Rosan, que ainda continua morando em Santos, e o Avelino Bongermino, que está no Santos Futebol Clube há mais de 25 anos, começou na base. O Avelino Bongermino é uma referência na fisioterapia do Brasil. Do Brasil. Então, não tem cabimento, né? O distinto Mazuco lá tem pedido para trazer o tal de Charles do Cruzeiro para ser o chefe, né, do centro clínico do CEPRAF do Santos Futebol Clube. Não tem cabimento. Achou que ele é o rei. Não, mas veja bem, é um desrespeito. Ele é o rei. É um desrespeito muito grande para o profissional que há muitos anos está no Santos. O departamento médico do Santos, CEPRAF, quantos caras vieram de fora para fazer a recuperação aqui no CTR Pelé, gente? Sim. É um absurdo. É um absurdo. O Pedrinho, que jogou no Santos. O Pedrinho jogou mesmo. no Vasco da Gama. É comentarista hoje. O Pedrinho é comentarista da Sport TV aí, da Globo, uma dessas aí. O Pedrinho, o Filé, que é um fisioterapeuta aqui, o Filé foi contratado pelo Santos. Foi ele quem descobriu uma descompensação na bacia. Na bacia do Pedrinho, fez um trabalho e o Pedrinho fez o que fez no Santos, deve ao Filé. O Ronaldo, o Gorducho, o BR9, o Fenômeno, deve ao Filé todos esses anos que ele permaneceu no futebol. Então o Santos sempre foi referência no CEPRAF, sempre, para trazer um mal intencionado como esse que está fazendo com que o nosso time sofra na fisioterapia. Mais uma vez, presidente Rueda, por favor, eu não estou pedindo estou pedindo como torcedor, que o senhor nos escute. Não precisa, não precisa ouvir a gente. Basta ouvir o Dracena. Exatamente. Basta ouvir o Dracena que está agora com o executivo de futebol. Que pediu carta branca. E ele veio da bola. Basta ouvir o Dracena. Exatamente. Pronto, acabou. Sabe, acho que a partir de agora, não precisa ouvir o grupo tal, o conselheiro A, B, C, D. Não, passa o telefone, porque agora só tem um executivo que tem entende de futebol. Que tem respeito. Respeito de qualquer boleiro, de qualquer jogador. Né? Porque é um cara vitorioso. É isso mesmo. Então hoje... Por onde passou, Paulo. Exatamente. Por onde passou. Se você tem uma reunião com o executivo do Santos, que é o Edu Dracena. Por favor, Edu. Algum problema que você está encontrando no seu terreno? Presidente, tenho isso aqui, isso aqui. Atenda o Edu Dracena. Apenas isso. Apenas isso. Não precisa ouvir mais o Paulo Alberto, o Luiz Francisco, o João Antônio. Não precisa. Acabou. Hoje, o Santos contratou um cara top. Sim. E o Edu Dracena só veio porque o coração dele também é alvinegro praiano.
E por que o presidente Rueda deu ouvidos para alguém que sabe um pouco de futebol, né, Paulo Alberto? Bom, são 18 horas 30 minutos na Baixada Santista, o Galo 59 pontos na liderança, Palmeiras 52, Flamengo terceiro 49, o Bragantino tem 49 na quarta posição, mesmo número de pontos, hein? Flamengo e o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino. Em quinto lugar o Fortaleza 48, que campanha faz o Fortaleza, mesmo perdendo pontos e tal. E o Internacional beliscando a sexta vaga com 41 pontos. Gente, eu quero, antes de chamar o Léo, é muito importante a gente aqui, eu já tinha tocado nesse assunto, já faz o quê? Umas 3 semanas. Sim. Não precisou o Santos vencer 2 partidas seguidas. Mas como venceu, eu vou relembrar o que eu falei antes de vencer 2 partidas. Porque a tabela é única. O campeonato é o mesmo, é o Brasileirão. E todo mundo sabe que pela diferença que está da zona do rebaixamento para a 8ª posição, eu falei, se vencer 2, 3 seguidas, sai do inferno e vai pro céu. Sim. Isso aí é 1 mais 1 igual a 2. Então o Santos, vencendo a segunda, se conseguir vencer o Palmeiras a terceira, então o fato de você começar a pensar numa Libertadores, né? Não o G6, que para mim seria uma realidade um pouco distante para nós. Vamos ser pé no chão. Mas, pensando em G8, em G9, por quê? Porque nós temos na Copa do Brasil uma final. Atlético do Paraná e Atlético Mineiro. Copa Sul-Americana. Você tem o Red Bull Bragantino e o Atlético do Paraná na Sul-Americana. Você tem numa Libertadores Flamengo e Palmeiras, dia 27, lá no Uruguai. Se você pegar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Atlético do Paraná hoje é o 15º colocado com 34 pontos. 1 ponto atrás do Santos Futebol Clube. Presta atenção o que eu quero passar para os amigos ouvintes e internautas. Hoje, para o Santos Futebol Clube, hoje que eu estou falando, até o final de semana, é a pontuação que nós temos aqui para poder comentar e ter uma referência. O Atlético é o 15º colocado. Se o Atlético do Paraná for campeão ou da Copa do Brasil ou da Sul-Americana, não interessa para o Santos ou para qualquer clube que pense numa pré-Libertadores que esteja acima do Furacão. Sim. Você soltou. Eu quero deixar o ouvinte e o internauta entendendo a leitura que nós estamos fazendo. O Atlético teria que estar entre os 8 primeiros. Então, hoje, não é secar, é até chato a gente falar isso. Seria interessante o Atlético Paraná não vencer. Não ser o campeão. Nem na Copa do Brasil e nem na Sul-Americana. Pela pontuação que tem aqui. Lógico. Pela pontuação e com todo respeito, né, ao time do Atlético Paraná. Nós estamos falando aqui de jornalismo esportivo, de pontuação. Então, na verdade, o Red Bull Bragantino, que pega o Atlético do Paraná, o Red Bull, ele é o 4º colocado. O Red Bull Bragantino, sendo campeão da Copa Sul-Americana, ele abre uma vaga que ele já vai para a Libertadores. Sim. Já entra o G7. Temos a Libertadores, que é 2 brasileiros. Tanto o Palmeiras como o Flamengo. Abre o G8. Vai abrir o G8. E o G9? Onde que entra? Copa do Brasil. A Copa do Brasil. Você tem Atlético Mineiro e Atlético Paraná. Por quê? O Galo torcer pro Galo. Porque o Galo é o primeiro colocado. Está disputando o título. Então, se o Galo for campeão da Copa do Brasil, além de 54 milhões de reais, você já vai para a Libertadores. Independente de ele ser campeão ou não, se ele acabar com a 2ª posição, 3ª, não interessa, ele já vai para a Libertadores de forma direta. Então, se ele for campeão da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro abre uma vaga e vai para o G9. E aí, hoje, G8, Fluminense. Desculpa, vou começar em cima. Em 7º, Corinthians. Corinthians, 41. 8º, Fluminense, 39 pontos. E 9º, acreditem, o América Mineiro, 38 pontos. Então o Santos hoje
está com 35 pontos. Se você lembrar, tentar imaginar um G9, um G8, faltando 9 partidas, dá para pensar. Sim. Dá para pensar. É diferente da gente falar, mas pô, pera um pouquinho, Paulo Alberto. Até a 6ª posição, 41 pontos. Tudo bem, são 6 pontos. Eu estou dizendo que hoje o Santos está a 5 da zona do rebaixamento. Sim. E você está a 3 pontos do hipotético pré-Libertadores, que é a 9ª posição. É isso que eu estou explicando, Luiz. Tá certinho. Então, assim, é uma leitura que nós estamos fazendo. Paulo, não adianta pensar grande. Não. Não adianta, você lembra? Até porque o elenco é o mesmo, gente. Nós temos que ser realistas. Né? Eu acho que a presença do Edu Dracena aumentou demais, motivou muito. Inclusive, ele fez parte. Tem até aí, acho que o João Paulo tem aquela. O Emerson tem aquele momento do bastidores. Eu acho João importante. Paulo. É, porque o Edu Dracena foi lá, fizeram bateram muitas palmas pro Madison. Eu acho muito bacana isso. Você vai lembrar o que eu falei aqui no dia do jogo, a semana passada. Sim. No treino de. O jogo foi Teve um jogo na quarta. Na quarta. Na terça-feira passada, assim que acabou o treino, o Carille chamou 2 jogadores na sala. O Marinho ficou mais ou menos aí uns 35, 40 minutos. E chamou o Madison. Conversou muito com o Madison a portas fechadas. O que está acontecendo? Qual é o problema que está tendo? Né? Então ele foi aquele paizão, psicólogo, que a gente estava falando que o rapaz tinha problema. Sim. E era um problema de cabeça. Não vem ao caso aqui de saber qual era o problema que o Madison tinha. O importante é que o Carille viu essa situação e chamou para ele. Foi de portas fechadas. O Marinho, mesmo não esteja jogando aquele futebol que o torcedor está acostumado, mas está correndo. Está suando. E o time do Santos, na preparação física, melhorou 200%. Eu não tinha dúvida, não, Luiz. Nós falamos isso a gente disso. falava aqui. A gente já tinha continuamos falando, né? Tem um culpado, né? Não, o Valmir tem um Cruz, culpado. O Valmir Cruz é um cara... Tem um culpado. Um profissional espetacular, cara. Eu não tenho nada que falar. O Valmir, pra mim, é um baita preparador físico. Já tivemos grandes preparadores aqui. Carlito Macedo, o Ridênio que andava com o Luxemburgo. Né? Então, já tivemos grandes preparadores. Mas o Valmir Cruz, ali da seleção brasileira com o Leão, foi pro Japão, foi no Corinthians campeão várias vezes, passou pelo Palmeiras. Olha, sabe? Eu vou falar uma coisa que o Valmir Cruz, ele tem um carinho pelo Santos que muito poucos devem saber, mas eu vou tomar liberdade. O Santos Futebol Clube, isso não fui eu quem disse, não sou eu quem estou dizendo, não, isso foi dito pelo próprio. O Santos Futebol Clube, Luiz, me abriu as portas para a preparação física no futebol. Quando o Santos me chamar, eu sempre estarei pronto para atender. Sabe o que é isso? Eu vou te contar uma que você agora vai levantar. O Valmir Cruz, em 98, fazia parte do Radar Futsal. É? É. Ele jogou muitos anos futsal pela Hebraica. E jogava com a gente. Ah... Veja bem... Mas ele é melhor preparador físico, né? Não, joga direitinho. Não é bobo não, sabe tocar. Então assim, então a gente tinha um respeito, né, pelo profissional que quando ele veio pra cá não tinha conquistado o título. Ele veio com o Leão, ele é um homem de confiança do Emerson Leão na época. E eu falei, gente, o Santos está trazendo o Carille, que lá todo mundo na época, eu não traria o Carille, como também não traria o Fernando Diniz e tal. Mas quem está por trás, chama-se Valmir Cruz, falei, gente, para um pouquinho. Fizemos questão com a produção de entrar em contato com o professor Valmir Cruz, e muita gente na época tinha esquecido e não sabia que ele tinha sido campeão em 98 na Argentina, em Rosário. É isso mesmo. E nós trouxemos isso à tona de novo. É isso mesmo. Por isso que o passado, o cara que não tem passado, Luiz, não adianta o cara, entendeu? Querer pagar como distinto o cara da fisioterapia. Vem aí. Espera um pouquinho, que passado. Esse cara entendeu? Cara não é nada. Arrogante. Isso o jogador não aceita. O jogador olha pra cada cara e fala, e aí? Pô, cara, quem é você? Não, que currículo. Meu. Entendeu? Sabe? E aí, esse papo que de bastidores, esse papo do mundo da bola, quem não tá acostumado, isso não vai...
Não vai rolar nada. Como não vai rolar? Entendeu? Você não é três, meia dúzia de jogador, não. Você pega um elenco e fala, pô, o que esse cara tá se achando? É isso mesmo. Então é o mundo da bola. E o cara tem que ter experiência. Graças a Deus, cara. Graças a Deus, o Edu Dracena conseguiu. Rescindiu o contrato com o Palmeiras. Ele esteve nessa preleção aí com o Matos. O Matos foi aplaudido no vestiário, lá na Arena da Baixada. E ele deu uma palavra ao Edu Dracena. E no ato contínuo, o João Paulo pediu a palavra. O João Paulo tá na ponta. Olha que emocionante o João Paulo falando após a partida. Rapaziada, igual eu falei no começo do jogo, né? Quando a gente tá junto, velho, ninguém aguenta a gente, rapaziada. Quando a gente tá em busca de um só objetivo, dificilmente a gente vai ser superado. Então, todos de parabéns. Correu o que tinha que correr, se doou o que tinha que se doar. E aqui a gente já chorou, a gente já sorriu e sempre juntos. E quando a gente tá junto, rapaziada, o espírito é esse aí, o clima é esse aí. E vamos que agora a gente vai ter uma semana, se Deus quiser, aí de trabalho tranquilo. E no final de semana que vem já tem outra pedreira já, rapaziada. A gente não pode se acomodar não, porque é outra final. Parabéns a todos aí, que a gente possa fazer uma viagem para nossa casa. Muito bem, tá aí, portanto, emocionante, né? O João Paulo, que eu já disse aqui, o João Paulo debaixo dos 3 paus, realmente é um baita goleiro. Precisa se cuidar mais da saída da meta, na saída com os pés quando sai jogando, né? Então a gente às vezes não tem essa segurança do João Paulo quando ele está debaixo dos 3 paus. A diferença é quilométrica. Ele tem um grande reflexo. É um grande reflexo. Bom, hoje na zona do rebaixamento, Sport 30, Juventude 30, Grêmio 26, Chapecoense 13. 0 para a torcida do Grêmio. Nós damos 10 para a torcida do Santos. 0. Que absurdo, hein, cara? Tem que pegar esses... Que é o que eu falo sempre, Paulo. Esses não são jogadores, são bandidos. Não, torcedores. Eles não são torcedores, desculpe. Não são torcedores, são bandidos. Eles depredaram propriedade que não é deles. Que absurdo. Depredaram o VAR. Que culpa tem o VAR que o time não rende? Mas parece que o VAR entra em campo. O VAR tem a obrigação de fazer o time ser... Mas será que não passa na cabeça desses caras que fazendo isso vai prejudicar mais o clube ainda? Mas vai... Entendeu agora? Não é possível. O enredo do Grêmio... Grêmio... o cara tá doidão, me desculpa. O cara tá doidão, Luiz. O enredo do Grêmio é o mesmo que 2004. Fizeram igualzinho. Absurdo. Troca torcedor, troca treinador, troca treinador, troca treinador. Bom, agora não dá mais. Aí a torcida se revolta. Não adianta. Aquele jogo na Vila, 1-0, com a demissão do Felipão, ali foi o balde de água gelada. Exatamente. Ali jogaram a pedra. Ali o Grêmio sentiu, tipo assim, tomou nocaute. Ali perdeu. Tomou nocaute. Ali tomou nocaute. Porque o Santos brigava, bem ou mal, pelo Z4 junto com o Grêmio. Nós jogamos o Grêmio pra baixo, deixamos o Grêmio. O Grêmio tá, acho que há 2 ou 3 rodadas, que perde as 3 rodadas, Paulo. Não sai dos 26. Quer dizer, não era o Felipão. Não era o Felipão. Não era o Felipão, não é... Não, agora o Mancini vai ser o grande causador da história. Que ninguém tá defendendo o Mancini aqui, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui, Paulo, a abertura que você deu, para falar desses vagabundos que se travestem de torcedores. Vocês... E no momento que no tá momento... voltando após pandemia. E o time precisando, sabe do quê? Paulo, o time do Grêmio precisa, com todo respeito, sem comparação, o que o time do Santos precisa, o time do Grêmio precisa dos torcedores do lado deles. A torcida do Santos, mais uma vez, vocês estão de parabéns. Seja qual for a torcida, jovem, sangue, fúria, qualquer um. Qualquer torcida. Vocês, o torcedor que não é de nenhuma dessas e que vai lá aplaudir, vocês estão de parabéns. Vocês abraçaram o time no momento em que o time precisava. E o time correspondeu, Paulo. Não tenha dúvida nenhuma, realmente está de parabéns o torcedor que esteve lá na Arena da Baixada. Tem muitos santistas lá em Curitiba, né? E eu quero mandar um abraço aqui. Aliás, tem amigos nossos que saíram de Santos, já estão trabalhando lá há mais de 25 anos. O Júnior, que tem o Bar do Santista, né? É um local que é muito frequentado pelos torcedores, né? E o Júnior se aposentou aqui nas docas, era nosso aqui da turma, jogava bola nos portuários, tá? Foi para lá com a família.
e acabou fazendo lá uma embaixada do Santos, que é o bar do Santista, né? Tava no jogo o Adilson, o Wendel, o Vinícius, é uma turma muito grande de Santista que tem lá, e a gente fica feliz. O Neno, zagueirão que foi do Portuários, né? Grande Morávia, grande Neno, rapaz, jogou na Várzea de Santos, mora no Macuco. Boa noite, capitão Luiz Francisco, bom programa pra nós, um grande abraço. Eu tô dando aqui um abraço pro pessoal do Facebook, faz tempo, rapaz, né? Faz tempo mesmo, né? O meu querido Alfredinho Alves, né, da Encruzilhada, capitão, foi só trocar o Camacho. O Jean, que ele fala Jean morto aqui, e o Carlos Sanches, pelo Zanocelo, pelo Marcos Guilherme e o Tardelli, e Balieiro. E o time ganhou 2. Olha, Alfredinho, um grande abraço, tenho um carinho por você muito grande também, está sempre nos acompanhando há muitos anos. Eu só discordo, porque, veja bem, se tivesse mal, eu era o primeiro cara que viesse aqui a público e falaria. Desses nomes que você citou, eu acho que o Camacho, ele vinha mantendo uma regularidade para cima nesse meio de campo do Santos. Se você parar com o Jean Mota, né, com o próprio Carlos Sanches, que depois da operação, e aí, muita gente, né, vai falar, tem que segurar o Carlos Sanches, tem que segurar. Não, o Carlos Sanches ganhava 450 pau. 450 pau. E muita gente batendo na mão. Não, tem que segurar, não pode perder o Carlos Sanches. E aí é o que eu falo, essa diretoria, eu não gosto de entrar em papo de dinheiro, você sabe, Luiz Francisco, eu não gosto de falar de salário de jogador, cada um merece aquilo. Só quero abrir um parênteses aqui. Cada um paga, cada um pede o que quer e o outro pode pagar ou não, Paulo. Eu só quero falar do Carlos Sanches, que ele falou aqui do Camacho. Eu acho que o Camacho veio de uma forma, desse meio de campo do Santos que vinha jogando, o Camacho, para mim, é o que estava tendo um pouco de rendimento positivo. Concordo com você. Sabe? Muito mais que o Balieiro, hein? Sim, muito mais que o Balieiro. Tem muito mais estrada, né, Paulo? Exato, mas eu estou falando. O Balieiro é um jovem, né, de uma nova safra. Então, se você pegar o Jean Mota, o próprio Carlos Sanches, né? E o Zanocelo não estava bem. Olha que coisa. O Zanocelo não tem a chance. Só que o Zanocelo começou a ter chance no momento que a bola estava queimando no pé, meu amigo. Né? Pressão, volta de torcida, né? E por aí afora. Então, ô Alfredinho, eu só quero dizer que o papo do Carlos Sanches, para quem não sabe, essa diretoria, como queiram, comitê gestor, atrasou um pouco a renovação do Carlos Sanches, porque não dava para pagar 450 pau. Nem para ele e nem para qualquer outro jogador que chegasse. Não cabe hoje. Não cabe. Então eu posso garantir para os senhores que o presidente Andrés Rueda chamou o Carlos Sanches na sala da presidência sem o empresário. Gostaria de pagar para você 500, 600 mil. Você joga muito. O Santos não tem dinheiro. E segundo, você está retornando após um ano. Vamos fazer o seguinte, você ajuda o Santos e a gente vai ser honesto com você. Eu não posso pagar isso, eu vou pagar no mínimo 2,5 vezes que você ganha, fixo. Se você tiver bem e tiver várias partidas, cada partida você vai ter X de produção. Cada gol, Y de produtividade. Foi feito dessa forma o salário do Carlos Sanches. Então, eu acho que as pessoas, às vezes, o torcedor ele fala muito mais com a emoção. Ele não vê o clube. Ele não vê o que eu posso pagar. Não, segura o Carlos Sanches. Vai pro Palmeiras, lembra que o Palmeiras tentou assediar e tal? Não dava para pagar 450 pau. Aí hoje, você pega os torcedores falando, olha, o Carlos Sanches não voltou bem. Mas e aí? Se tivesse alguém sentado na mesa lá da presidência, que agisse pelo coração, não, o cara é o melhor do Santos. Vamos pagar 450 que eu te conto. Como é que ficaria agora? Nem a pau. Não. Se fosse, aí desculpe, eu vou fazer uma comparação daquilo que a gente nem necessita fazer. Se nós falássemos da gestão passada, ele ia pagar 600. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Ia pagar 600. Concordo plenamente com você. Entendeu? Ia fazer a cabeça do torcedor. Deixa comigo. Deixa que eu resolvo. Isso, só que eu não pago.
Entendeu? Acabou. Só que o Santos ia pra justiça daqui a pouco. É triste, sabe? É triste. Então, é assim, Paulo. Eu vejo as críticas ao Sanches. Primeiro que eu não concordo com todas elas. Porque o Sanches já deu mais alegrias para o Santos do que tristezas. Então, neste momento de dificuldade que ele tem, retornando de contusão, a própria idade já pesa no meio do futebol. Nós sabemos disso. Você não consegue pegar, com todo respeito, um Zé Roberto, um Ricardo Oliveira. O Zé Roberto hoje jogaria no Santos com 2 pernas nas costas, com os 2 pés nas costas. Pelo físico dele, é um cara que se cuida. Então quer dizer que o Carlos Santos se cuida? Não. Cada ser humano tem uma reconstituição física e o Carlos Santos não voltou bem. Só que ele merece respeito. E ele sempre vestiu com muito e defendeu em muito a camisa do Santos. Então é muito fácil falar agora, meter o pau por isso e por aquilo. Quem está fazendo isso, desculpe, vocês não devem entender muito de futebol. Ou se entendem, só entendem quando ganham. Só quando ganha. O Rômulo de Jesus está mandando uma mensagem aqui na fanpage do Radar. Capitão, forte abraço. Sou de Santos, mas moro atualmente em Curitiba. Estive com meu pai sábado no jogo, na Arena da Baixada. Meu pai veio a Curitiba para ver o jogo do Peixe. Ô, Rômulo, puxa, que bacana, hein, rapaz? Tá contente, hein, com o pai junto, né? Legal demais. Tá lá em Curitiba. E a direção do Atlético, ou a Federação Paranaense, não sei de quem foi a atitude, teve o cuidado com a torcida do Santos. Colocou a torcida do Santos num anel sozinho. Lógico, se tiver 100% de lotação, não seria assim. Mas, neste momento, colocou a torcida do Santos num anel sozinho, no anel superior, o mais alto, se eu não me engano, e toda a torcida do Atlético espalhada no restante do estado, Paulo. A Cidinha Rocha fala do Rio de Janeiro. Boa noite, amado amigo Paulo Alberto, capitão. Saudações a toda a nação santista, saudade muita de Santos. Um grande abraço a todos, um abraço pro seu pai, seu Maurinho, capitão. Puxa vida, um beijo pra você, Cidinha, parabéns pela audiência, também santista fanática, tá lá no Rio de Janeiro, né? E ela tá dizendo aqui, amanhã é dia de finados, né? E que todo mundo possa ter uma grande reflexão e não tenha dúvida nenhuma, né? Todo mundo aí tem alguém, né? Muito querido, que já mora no céu, e amanhã é um dia de muita reflexão, de muita oração. E, enfim, a vida é assim. O Leonardo Francisco está pedindo passagem. Vamos lá então, com mais informações do Santos, no oferecimento de Brasforma. Em casa, no escritório ou no local que desejar, transformar o espaço e planejar ambientes mais organizados, aconchegantes e inspiradores. Transforme com Brasforma. Acesse brasforma.com.br e confira todas as soluções que temos para você. O Marcelo Maia, lá do bairro do Macuco, me mandou uma mensagem aqui, Luiz Francisco. Olha, eu concordo com o Luiz Francisco, hein? Descobrimos um centroavante. Marcelo Maia. Eu por muito menos... Marcelo Maia. Foi craque de bola, Marcelo, rapaz. por muito menos eu poderia fazer parte da comissão técnica do Carille, hein? Eu sou não do Sete Mares, não sou descobridor, mas alguns talentos. O Madison tem feito gols de centroavante, que só não vê quem não quer. Obrigado. Bom, Leonardo Francisco, contato agora para o CT Repelé. E domingo, haja coração. A Vila vai tremer. A Vila Belmiro vai tremer. 4 da tarde, Santos e Palmeiras, com a volta do torcedor 100% ao templo sagrado do futebol mundial. Vamos saber mais informações do Bimundial. O campeão imortal, o octacampeão brasileiro, o embaixador do mundo. Alô, Leonardo Francisco. Beleza, Paulo, Luiz Francisco, voltamos com outras informações do Santos nesta segunda-feira, que não teve atividades nem hoje e também nem no domingo. A comissão técnica do Santos optou por dar dias de descanso aos jogadores. Por isso, as atividades do elenco só irão retornar na terça-feira, onde o Santos irá se preparar para o clássico contra o Palmeiras. O Peixe, que segundo os matemáticos, teve uma bela redução de chances de rebaixamento. Para isso agora, segundo os matemáticos, o Santos precisa de pelo menos mais 3 vitórias para poder afastar qualquer chance de risco de ir para a segunda
divisão do Campeonato Brasileiro. E o Fábio Carille fala sobre essa situação do Santos, o momento que vive e a perspectiva de melhora. Por isso, vamos ouvi-lo agora aqui na Guarujá. Boa noite, Bruno. Hoje a gente tem que ter um entendimento que a gente está precisando de resultado, independente se é jogando bonito ou não. Era uma briga direta aí com o Atlético Paranaense, é ainda na verdade, mas um confronto que com esse resultado a gente passa o Atlético Paranaense. E a ideia ali foi de fechar mesmo e levar os 3 pontos, que é o mais importante nesse momento, 2 vitórias consecutivas. Muito importante para nós, para os nossos objetivos dentro do campeonato. E agora restam 9 jogos aí, 9 decisões, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. A respeito da semana, muito importante para nós, que está sendo um jogo de entrega, todos os jogos. O que esses jogadores correram contra o Fluminense e correram hoje, então vai ser primordial, vai ser muito importante para não só na questão de recuperar eles, fisicamente, mas também de organizar melhor a equipe. Pergunta do Lucas Lucete, da Gazeta Esportiva. Carille, boa noite, parabéns pela vitória. 2 perguntas. Primeiro, sobre a importância de ter uma semana cheia para recuperar os atletas baleados, já respondeu um pouco isso na última resposta. E a segunda, se você conhece o Miguel, jogador boliviano que foi convocado para a seleção principal e só pode jogar pelo Santos no ano que vem. Obrigado. Boa noite, Lucas. Sim, a primeira pergunta eu já respondi um pouquinho ali atrás. Uma semana importante para recuperar, também para organizar melhor a equipe. A respeito do boliviano, eu não conheço, tá? Como é que Miguel, né? Não conheço ainda, mas pelas informações aí parece que tem muita qualidade, tanto que foi convocado para a sua seleção com a idade que tem, mas eu ainda não conheço. Pergunta do Eduardo Statucci, do Sport News. Carille, boa noite, parabéns pela vitória. Pela segunda vez seguida, o Santos saiu na frente e conseguiu se manter na frente até o final da partida. Gostaria que você analisasse a postura da equipe quando estava vencendo nos jogos e o sentimento que você deixa além da Baixada hoje. Boa noite, Eduardo. Sentimento de alegria, de felicidade, de dever cumprido até agora. 2 vitórias que nos dá moral, faz nós acreditarmos mais, além de respirar um pouco, também é importante. E assim, muito feliz para a nossa sequência, agora 9 jogos que faltam, 9 decisões e começamos a partir de amanhã a pensar no Palmeiras. Pergunta agora do Guilherme Lesnock, do Diário do Peixe. Carille, boa noite, tudo bem? Queria que você falasse um pouco sobre o Madison. O jogador é o melhor defensor em ações ofensivas do Campeonato Brasileiro. Nesse esquema com 3 zagueiros, você acaba ajudando um pouco o Madison nessa função também? Como é que é o nome? Desculpa. Guilherme, boa noite. O Madison eu já conheço há muito tempo, desde o Bahia. Eu sei dessa força ofensiva que tem, sei da bola aérea. Quando eu chego aqui, ele já estava 1 mês parado e ficou quase mais 1 mês, A gente teve cuidado com ele, colocamos para jogar no Sub-23 para ganhar ritmo, e ele foi, eu fui acompanhar na Vila Belmiro e ganhou com um gol dele, 1-0 o gol dele. Então, e nesse esquema, sim, favorece, a gente ganha na altura também, que era um problema que a gente está conseguindo aí solucionar da bola aérea, tanto ofensiva como defensiva, ser mais agressivo na hora de atacar e defender melhor. Então, e com esse esquema, é claro que favorece um jogador que tem esse potencial. Pergunta agora do Rafael Jacobussi, da Rádio 365. Carille, boa noite. O Santos chegou a 35 pontos e hoje está na 11ª colocação. Você acredita que o Santos pode projetar uma Sul-Americana ou uma Libertadores dentro da competição? Ainda é muito cedo para falar disso. Rafael, né? Boa noite, Rafael. Não estou projetando nada e não quero, Estamos em 11º nesse momento, mas a gente tem que ter a ciência, a gente tem que estar... Nós temos que ser sabedor que tem a rodada ainda, Então agora meu jogo desde quando eu cheguei aqui eram 12 decisões, agora são 9 decisões e são 9 decisões e a decisão é contra o Palmeiras. Não estou projetando nada e sim passando para os atletas a importância de cada partida. Pergunta agora do Bruno Gilfrida, do GE. Carille, boa noite. O Santos conquistou 2 vitórias seguidas e já se distancia um pouco ali da zona de rebaixamento. Como é o seu trabalho agora para
evitar que haja relaxamento, que é natural pela melhora da situação do Santos no Campeonato Brasileiro? Como evitar essa situação? Bruno, né? Boa noite, Bruno. Eu já estou aqui um pouco mais de um mês com esses jogadores, ainda tem muita coisa para nós. Eu tenho certeza que esse relaxamento não vai acontecer, não está na hora de acontecer, porque precisamos aí de pontos ainda para nos livrar completamente dessa situação, né? Então eu sei que o grupo que eu estou vai ser importante a semana também para que eu cobre esse lado emocional, psicológico deles, de saber que vai ser um outro jogo que a gente vai ter que correr e se entregar demais contra o Palmeiras. Então se fosse um jogo já quarta-feira, talvez eu não teria tempo de trabalhar tudo isso, mas eu tendo a semana, na apresentação já vou chamar a atenção em relação a isso, mas conhecendo os atletas aí eu tenho certeza que não é algo que eu tenho que me preocupar. E aí estão as explicações dadas pelo técnico Fábio Carille, o que ele gostou do time no duelo contra o Furacão, o que ele viu ainda que está de errado, e prega toda a cautela em relação a competições sul-americanas, seja a Copa Sul-Americana ou até mesmo a Libertadores da América. Ele prega, claro, um passo de cada vez neste momento, primeiro para poder se livrar de qualquer risco de rebaixamento. Depois, o que vier deve ser lucro. Daqui a pouco eu retorno com o destaque final. Muito bem, tá aí, portanto, o Leonardo Francisco trazendo informações. Capitão, diga lá, Luiz, diga lá. Desculpa irmão. te cortar. Eu tenho certeza que você tem uma boa notícia para nossa massa santista. Eu ia dar de destaque final, mas já que você gosta... Não, desculpa, atropelei o... Não, pelo contrário, estamos falando do Santos. Atropelei o Léo está trazendo informações do mundo da bola, gente que vai se recuperar, o caso do Kaique, eu torço demais pro Kaique retornar, né? No momento até bom para ele, para dar tranquilidade, é um cara jovem, né? E para mim o Kaique é titular, hein? Eu não sei quem vai sair. A minha zaga é Velasquez e Kaique. É o terceiro, né? Que ele tá botando 3 zagueiros. Eu coloco o Robson Reis. O Robson. Gosto. Ótimo. Gostei dele. Não que o Danilo Boza não tenha correspondido. O Robson está melhor. Mas no momento o Robson Reis está melhor que o Danilo Boza. Diga lá, pergunta eu respondo. Nós sabemos e falamos agora há pouco que Edu Dracena é o homem forte do futebol do Santos. Tem carta branca. Com carta branca. E ele vai trazer um profissional para o Santos. Ele convidou, né? Já convidou. Mas aceitou ou não? Aceitou. O profissional aceitou? Eu falo do Guilherme Lippe. Ele é gerente geral do estádio Allianz Parque para assumir o cargo de gerente de futebol. Era o cargo que era do distinto Jorge de Andrade. E, segundo minhas informações, são 19h03. Esse profissional que eu não conheço, Guilherme Maziero Lippe, gerente geral, que trabalhou com o Edu Dracena, no Allianz Parque, aceitou o convite do Edu Dracena. É aquele detalhe, gente, você tem carta branca. O mundo da bola, quem conhece sabe como é que é. Você contratar alguém que não tenha sintonia com quem vai ser o executivo do futebol, Sim. porque envolve profissional e base, Sim. Você tem que ter uma sintonia e confiar nesse profissional. Então o Edu Dracena trabalhou 6 anos no Palmeiras, né? Jogador, foi para essa função de executivo e trabalhou com essa pessoa. Conversou com ele e, segundo informações que eu tenho agora, de uma forma extraoficial, porque o oficial é o Santos que vai falar, então Sim. a Rádio Guarujá, o Radar Esportivo, está dando de forma extraoficial. Mas que é um furo de reportagem. O Santos está contratando, sim, e já aceitou o convite do Edu Dracena. Ele foi convidado. Esse Lippe atua no futebol desde 2007, sendo 7 anos na área do direito desportivo e 3 anos gerindo a operação dos jogos do futebol. O profissional, inclusive, é formado também em direito. Também é advogado, tá? Então, como o Santos está passando por uma reformulação, demitiu o André Mazuco, o Jorge de Andrade e o Dracena vem como executivo e carta branca, ele acabou
passando para o comitê gestor que teria uma pessoa para poder indicar para ser o braço direito dele. Eu acho que, nesse ponto, o Edu Dracena está certo. Mas não tenho dúvida. A partir do momento que você me deu carta branca e eu estou trazendo um cara que é vitorioso onde ele estava. Sim. Pode ser que aqui não renda. Mas em compensação, mas em contrapartida, é o homem de confiança do chefe do futebol do Santos. Não tenha dúvida. Tá certo? Não tenha dúvida. Isso não é uma crítica, Paulo, isso é uma constatação. O Santos já deveria ter feito isto em janeiro de 2021. Estas mudanças já deveriam ter acontecido em janeiro de 2021. A gestão nova entrando com gente nova da confiança deles. E não é o que aconteceu. E nós sofremos por quase 10 meses, ou mais de 10 meses, sofremos com esta inércia no futebol do Santos. Paulo. Bom, saiu o árbitro, hein? A CBF já saiu. Não gostei muito, não. Também não. Rafael Claus apita Santos e Palmeiras, domingo 4 da tarde na Vila Belmiro. Não gosto dele. Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral e será o responsável pelo VAR. Então, o Rafael Claus é o árbitro que a CBF designou para Santos e Palmeiras domingo na Vila Belmiro. Vou torcer para o Rafael Claus também passar despercebido. Quando o árbitro passa despercebido no jogo de futebol, ele apitou bem. Se ele quiser aparecer, aí ele complica. Exatamente. Ele complica. Entendeu? E o árbitro é bom quando ele não aparece. O espetáculo não é dele. Exato. O espetáculo são dos 22 jogadores. Exatamente. Passa despercebido, faz o arroz com feijão. É pênalti, é amarelo, é vermelho, acabou. Né? Então faz o arroz com feijão que passa despercebido. Vamos agora com Walter Dias, é o Radar Esportivo, é a Rádio Guarujá Paulista. E agora o Walter Dias trazendo mais informações dos clubes da Baixada. Reportagem do dia. Lembrando que sexta-feira é que vai acontecer agora as eleições da Portuguesa Santista, hein? Já falamos na primeira meia hora. Os conselheiros impugnaram a condição do presidente que estava há 2 anos à frente da Briosa de tentar a reeleição. Foi impugnado devido a situações irregulares na Secretaria Social do clube. Não aconteceu a eleição e vai acontecer, portanto, nesta sexta-feira. E o Walter Dias, como sempre, trazendo informações importantes das categorias de base também. No oferecimento de Mauá Empreendimentos Imobiliários, Avenida na Costa 296, 10º andar em Santos. Alô, Walter Dias. Estou aqui com o conselheiro da Portuguesa, o Sérgio Ornelas. Aliás, diga-se de passagem, é um conselheiro atuante, lutando pela Portuguesa. É o que interessa para os grandes rubro-verdes, né? Nós temos aí autênticos rubro-verdes. E temos aqueles rubro-verdes que dizem que mas se você mexer tudo direitinho, não são. Sérgio Ornelas, por que o presidente atual da Portuguesa, ele, na Assembleia, ele lançou a chapa dele, né? E há dúvidas com respeito à sua permanência no clube, já de lá atrás para cá. Ele foi eleito em 2019, né? E agora termina o mandato em 2021. Quais são as dúvidas que você poderia esclarecer para os ouvintes do Radar Esportivo? Então, Sr. Walter, o que acontece? O Estatuto da Portuguesa, no seu artigo 84, ele diz que para se candidatar a presidente ou a vice-presidente do clube, ele precisa ter 5 anos como sócio, né? A questão de 30 dias atrás, mais ou menos, eu solicitei essa comprovação, né? E até hoje ela não me foi atendida. Então eu não acho legítima nem a posição que ele ocupa hoje de presidente, quanto mais a solicitação ou o pleito de uma chapa para reeleição, né? Precisa ser primeiro averiguado isso, né? Estando de acordo, não tem problema, vamos às urnas, né? Não estando, infelizmente,
para ele não tem condições de concorrer. Né? Isso precisa ficar esclarecido. Existem provas? Olha, eu tenho comprovante de que ele pagou em um único dia o ano de 2018 e 2019, né? No dia 15 de outubro de 2019. Né? Ou seja, ele tem 2 anos que pagou lá atrás de uma única vez e 2 anos que ele vem pagando no cargo de presidente. Então, eu entendo que ele tem 4 anos como sócio do clube e, sendo assim, ele não pode concorrer à eleição porque ele está ferindo o estatuto da Portuguesa Santista. Ele não teria condições, então, mesmo de se candidatar em 2019? Não. Ao meu entender, não. Agora cabe ao Conselho Deliberativo averiguar e trazer as devidas explicações. Você acha que a secretaria do clube ou outro órgão qualquer é culpado disso? Eu não quero aqui colocar culpados, mas eu acho que tanto a minha chapa quanto qualquer outra chapa, ela precisa ser averiguada antes de que venham as urnas. Né? Não tem cabimento você votar numa pessoa, né, seja em mim ou qualquer outra pessoa, e depois averiguar se ela tem condições de ser candidata ou não. Né? Eu acho que primeiro precisa ter essa averiguação para que depois ocorra o pleito. E as 2 chapas, a sua e a do presidente, foram registradas para a eleição na Portuguesa? Sim, as 2 chapas foram registradas na data de hoje, né? E durante a reunião eu solicitei a impugnação da chapa pelos motivos já esclarecidos. Foi correta a decisão do presidente da Assembleia, Arthur Lopo, de suspender a reunião e ela está em caráter permanente? Eu entendo que sim. Eu não quero aqui fazer juízo de valores, mas para você concorrer você precisa comprovar, né? A legitimidade não foi comprovada, nem pelo presidente e nem pela secretaria. Então, não tem problema, volto a dizer. Comprovando a chapa sendo legítima, a gente vai às urnas sem problema algum. A sua candidatura continua de pé? Permanece. E o Rui de Rosas? Aí precisa ver com o Rui se ele tem o interesse de também concorrer à presidência do clube. Acho legítimo, o Rui é um sócio, um apaixonado pela Portuguesa, e no que nós precisamos é isso, né? De pessoas aqui que amam o clube, que já estão aqui há muito tempo e que querem o melhor da Portuguesa. Tá bom, um abraço, obrigado aí pelos esclarecimentos. Eu que agradeço e sigo à disposição. Tá aí, Sérgio Ornelas, que é conselheiro da Portuguesa, falou aqui no Radar Esportivo. Olha, eu não conheço o Sérgio Ornelas, essa entrevista maravilhosa, como sempre, do Walter Dias, já me dá, assim, um motivo de acreditar na candidatura desse rapaz. Foi corajoso. Quando ele vai buscar as provas que o atual presidente só tinha 2 anos de mensalidade paga, ele ganhou a condição de ser presidente da Portuguesa e continua pagando mais 2 anos. O estatuto é claro, tem que ter 5 anos para ser presidente da Portuguesa Santista, conforme o estatuto do clube. Então, nem somando, antes de ele tentar a eleição, ele tinha 2. Nesses 2 anos que a gestão passou, você tem 4. Só aí, né, não dá 5. Agora, há 2 anos atrás, alguém errou. E a gente tem uma experiência porque a Secretaria Social, ela só pode liberar a pessoa para poder sair a uma chapa mediante o levantamento da Secretaria Social. De recibos, se o cara tá em dia, quanto tempo o cara tem de sócio na Portuguesa. Tem coisa aí que alguém tem que ter responsabilidade nisso aí. Além de vergonhoso, né, Paulo? Não tem cabimento. Além de vergonhoso. Eu duvido que essa pessoa não sabia que tinha que ter 5 anos. Ah, ninguém passou para ele o estatuto? Então, é assim. Como é que você quer ser presidente de um clube? O cara tenta. Se pode ser, sabe aquela história de se colar, colou?
A dele colou. Ele tentou ser presidente. Ninguém impugnou. Ou, nós não vamos falar aqui que eles estão macomunados, porque seria uma acusação grave demais. Foi chapa única. Foi chapa única. Então, todos aqueles que apoiaram a chapa única, Paulo, foram coniventes com esta, que é uma fraude. É uma fraude. Isso é uma fraude. É uma fraude eleitoral. Analisa nesses 2 anos, de repente, o que pode ter acontecido de coisas erradas. Justamente para quem ocupou de forma irregular o cargo de presidente. Exatamente. Entendeu? E essa é uma acusação que está vindo à tona, né? E é gravíssimo o que está acontecendo. Já aconteceu com o Jabaquara, tá aí o Jabaquara. Jabaquara é 2 eleições. E as 2 da justiça. E quem está lá dentro foi para a justiça culminar para continuar a administração do Jabaquara. E continua. É um absurdo. E continua. É um absurdo. Tem cara que não quer largar o continua. O osso. Paulo, o pior é que continua. Que absurdo, cara. Que absurdo. Mas parabéns para os conselheiros e parabéns aí ao Sérgio Ornelas, que é candidato à Associação Atlética Portuguesa. Vai disputar contra aí, acho que é Antônio Carlos Barbosa, se estiver equivocado, que o Walter tinha falado na primeira meia hora. Esse Antônio Carlos é o representante justamente da pessoa que foi impugnada, do atual presidente. Né? Vai representar justamente o presidente que foi impugnado. Vamos com o destaque final, Leonardo Francisco. É sobre o Gabriel Pirani. O mistério continua sobre o seu retorno ou não aos gramados do Meia. Clinicamente, o jogador já está apto para poder retornar aos gramados. Contudo, o departamento médico prega ainda a cautela sobre a volta à titularidade. Por isso, para ele jogar contra o Palmeiras ainda é dúvida. Um grande abraço a todos, uma ótima noite, um excelente feriado de finados. Fiquem na paz, fiquem com Deus, se cuidem e até mais. Portanto, tá aí o Leonardo Francisco, falando aí o destaque final do Santos Futebol Clube. Como o Walter já tinha dado na primeira meia hora, né, cara? O São Paulo venceu 4-0 o Santos no futebol feminino, na Arena Barueri. Primeiro jogo tinha sido 1-0. É a semifinal, né? Sim. Do Paulista. Portanto, as meninas estão eliminadas. É bom deixar claro que esse time das Sereias do Santos Futebol Clube são muitas meninas que estão subindo. O Santos tem a base também do futebol feminino. São muitas jogadoras que são descobertas aqui na Baixada Santista, no Vale do Ribeira, porque também não dava para poder pagar, no mínimo. E você tinha, além do pagamento, você tinha um convênio com uma universidade aqui. E a universidade tirou o convênio. Então é complicado você montar um time, né? Assim como foi a tradição do Santos Futebol Clube nas Sereias. As Sereias hoje, Paulo, é uma mescla. Porque você tem, vamos pegar 2 aqui, você tem a Cristiane, você tem, se não me engano, a Kathleen, a James, me perdoe, o outro nome eu esqueci. James Solis. Isso. A James Solis, que são veteranas. São veteranas. O resto do time do Santos é um time muito jovem. Vai da liga? Vai, mas não agora. Tem que ter paciência. Porque o Santos também sofre no feminino. O Santos não tem investimento pesado no feminino, Paulo. Bom, São Paulo e Corinthians vão fazer a final do Paulista do futebol feminino. Sim, né? Admira a Ferroviária não tá nesse meio, que é um time forte. Sempre montou um bom time. Sempre montou um bom time. Admira a Ferroviária não tá. Não tenha dúvida nenhuma. Bom, vamos embora, meu caro Luiz Francisco. Isso aí, Paulo Alberto. Dia de Todos os Santos. Dos homens. Né? Hoje é dia dos homens. É dia dos homens hoje. E amanhã dia dos finados. Né? Então a gente também vai refletir bastante, né? Acho que todo mundo tem alguém para refletir, para orar, né? Para pedir muita luz, né? E por aí afora. Vamos embora, meu irmão. Vamos, até quinta, Paulo. Até quinta de volta aqui no Estúdio 2 com o homem da nave, Emerson Nascimento, Paulo Alberto e os nossos ouvintes. Fiquem com Deus, uma boa semana a todos e até quinta-feira.
Bem, o Walter Dias está em contato comigo, até importante pela linha interna. E na sexta-feira, vamos aqui deixar claro o seguinte, vamos lá. É tanta coisa ao mesmo tempo, né? Então o Sérgio Ornelas, ele não é candidato e não tem candidato também desse presidente atual. Então, a princípio, tudo leva a crer que o Rui de Rosses ficaria sendo candidato único. Tá? Então, se não tiver candidato, eu particularmente assino embaixo, porque o Rui de Rosses, como é um grande vereador, o pai dele foi presidente da Portuguesa, o Oswaldo de Rosses, o irmão Martins de Rosses, que também mora no céu hoje. Se não houver candidato, vocês podem ter certeza que a chapa única e a família de Rosses, agora representada pelo Rui, que foi jogador da Briosa, deverá ser oficialmente lançado, né, como o novo presidente da Portuguesa Santista. Fico muito contente. Portanto, o Sérgio Ornelas, que deu entrevista para o Walter agora, não é candidato. Ele simplesmente correu atrás de vários conselheiros aí e levantou a irregularidade do presidente atual que foi impugnado. Tá bom? Fim de papo do tricampeão do rádio. Alô, alô, nação santista! E agora com vocês, a maior e mais completa equipe de esportes da Baixada. Diga lá, meu capitão! Aumenta o som aí, tem Paulo Alberto aqui. Diga lá, meu capitão! A mais completa. Obrigado pelo carinho, obrigado sempre pela sua preferência. A vocês que nos ouviram no rádio do seu carro, obrigado pela carona. Tem Paulo Alberto aqui. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Alô, alô, nação santista. A todos, Deus